que é a verdade? Se ela existe de fato, se ela é relativa, se ela é absoluta. Eu tenho muita dificuldade de olhar para o mundo de uma forma que não seja de alguma maneira para tentar acessar isso. Eu acho que essa é a busca fundamental de todos nós e aqui, por exemplo, quando eu falo em direito, eu tenho extrema dificuldade também de falar sobre esse assunto sem pensar de alguma maneira na análise do discurso, na realidade que se dá por meio da linguagem, da filosofia, que é uma forma de pensar o mundo também. Isso porque eu entendo que o direito ele é um produto da linguagem, essencialmente, e também da filosofia, né? Um reflexo de um modo de pensar o mundo numa determinada época, numa determinada sociedade, mas, fundamentalmente, todas essas áreas do saber e muitas outras, elas nos servem, não nos servem para um outro propósito que não seja esse, buscar um conhecimento da verdade, né? O que vem a ser a verdade. Então, dificilmente você vai me ver falando aqui no canal sobre direito, sobre a sociedade ou qualquer coisa assim, sem ter um olhar desse tipo, né? Porque eu acho que isso está um pouco na minha formação, no meu modo de enxergar as coisas. Eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia. Gostaria que você olhasse para essa fotografia e pensasse o seguinte: o que ela tem que nos revela o modo como as verdades podem ser construídas do ponto de vista discursivo ou real. E essa é uma foto interessante, ela foi objeto de um estudo que eu fiz na minha primeira graduação. Eu pretendo até retomar esse estudo, né? Foi meu trabalho de conclusão de curso. É uma fotografia tirada no contexto da Segunda Guerra Mundial, na Varsóvia, em 1946. Foi tirada pelo fotógrafo Michael Nash. Então pensa o que esta imagem pode nos revelar sobre realidade, sobre verdade. Você tem aí um contexto, como eu disse, que é da Segunda Guerra Mundial, um contexto histórico verdadeiro, e você tem um fotógrafo que flagra um outro fotógrafo construindo uma realidade sobreposta à realidade histórica. Portanto, é uma construção absolutamente narrativa, né? Relativa também. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso, por meio do uso da linguagem, por meio do uso do pensamento e até do direito também, construir uma verdade que seja totalmente desvinculada da realidade histórica que existe. Então, as construções discursivas que acontecem no mundo e argumentativas, que constroem realidades, sim, do ponto de vista relativo, do ponto de vista humano, essas construções elas podem estar mais próximas ou mais afastadas daquilo que realmente significa um determinado contexto histórico. Então eu acredito que esse é a grande questão das democracias. É a gente conseguir, no meio de um choque de narrativas, conseguir acessar aquilo que mais se aproxima da verdade e até desconstruir alguns discursos, né, que são meros sofismas, que estão apenas construindo uma verdade para trabalhar ou angariar as massas e que na verdade não se coaduna com a realidade histórica que nós vivemos num determinado tempo. Então, essa capacidade crítica de olhar o mundo e desconstruir os discursos e ver o que tem por dentro de seus elementos constitutivos é, para mim, a função do direito, a função da filosofia, a função da linguagem, da análise da linguagem, da análise do discurso, e é por isso que eu não consigo desvincular essas coisas. Eu acho que aqui dificilmente você vai me ver fazendo uma análise que não tenha esse olhar, digamos assim, interdisciplinar sobre as coisas, não é? Então veja que essa fotografia ela me choca, ela me toma, porque a gente percebe como que elementos, quando são sobrepostos e são construídos, né, eles formam realidades, que nem sempre é a realidade ontológica, nem sempre tem a ver com aquilo que realmente está acontecendo no mundo. A linguagem constrói a realidade.
existe um filósofo também, não é? Na verdade, um linguista, o pai da linguística moderna, Fernando Saussure, ele fala sobre isso, né? Que na nossa ciência, que é a linguagem, no caso, a ciência que ele trabalha, ele diz que nas demais ciências o objeto precede, né? Precede o olhar. E que na linguagem acontece exatamente o contrário. É o ponto de vista ou o olhar que constrói o objeto. Então, olha que coisa perversa e instigante, né? O olhar constrói o objeto. Então, eu posso dizer que a narrativa, que o discurso tal como ele é contado, ele pode construir verdades que na verdade não existem. E esse é o nosso grande objetivo como pensadores, tentar desconstruir e desmistificar os discursos para chegar o mais perto possível dessa utopia que é acessar a verdade.